Manhã de Salmos, falando em alguns salmos. E vamos dar continuidade aí. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nessa manhã no Salmo 112. Nós falamos em alguns salmos messiânicos e vamos continuar falando nessas manhãs de domingo no livro de Salmos. Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112. Nós vamos trabalhar nesta manhã com esse tema: a felicidade de quem teme a Deus. Felicidade daqueles que são tementes a Deus. Ou as bênçãos para aqueles que temem a Deus. Você pode escolher um dos dois temas, tá? A felicidade daqueles que temem a Deus. É um salmo curtinho. Espero que dê tempo para a gente terminar ele. Tem tempo suficiente hoje. Nós vamos ler do 1 ao 10. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares, como é de costume na nossa igreja. Salmos 112, com o tema: a felicidade de quem teme a Deus. Versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a justiça permanece para sempre. Verso 4, igreja. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Distribui aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Esse salmo é um banquete espiritual que vai enfatizar a vida do justo, ou a vida daqueles que temem ao Senhor. Ele vem destacando as obras dos justos, aqueles que no Antigo Testamento confiavam em Deus, na vinda do Messias, e agora no Novo Testamento trazendo para a igreja aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vem falando aqui do temor ao Senhor, e ele vai desenvolver na vida daqueles que temem o Senhor a felicidade e as bênçãos espirituais. Esse salmo, só para lembrar, é um salmo que fala das canções, das orações do povo de Deus, que eram cantadas. E que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã, através da sua palavra, a importância daqueles que temem a Deus, o temor ao Senhor. Porque temer é obedecer. Se você voltar um pouquinho aí no Salmo 111, Salmo 111, no último versículo do Salmo 111, ele termina também, já é como se fosse prosseguindo para o Salmo 112. Ele vem falando de como nós temos que viver. E ele vem falando de quê? Do temor ao Senhor. Salmo 111, para a gente começar, a gente vai ver que é uma continuação, o Salmo 112. Preste bem atenção no Salmo 111, 10, o que é que diz? Já está exposto aqui, mas você está com sua Bíblia na mão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então o salmista, ele termina o Salmo 111 e é como se ele já entrasse no Salmo 112. Falando justamente disso, do temor ao Senhor.
O temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria humana. E quem teme, obedece. Quem teme, obedece a Deus. Não é medo, mas é respeito profundo e reverência a Deus. Eu não tenho medo de Deus, mas eu tenho tanto temor a Ele, que eu obedeço a Ele espontaneamente. Espontaneamente. Aí ele entra no Salmo 112. Olha o que é que ele diz, primeiro versículo, temor novamente, ó. Aleluia, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Termina no Salmo 111, inicia no Salmo 112, a mesma sequência, o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, a felicidade daqueles que temem a Deus. Aqueles que temem a Deus obedecem a Deus. Obedecem a Deus. Mas é interessante que antes de tudo isso, no Salmo aqui, ele começa falando de uma bem-aventurança. Ele começa com aleluia. Está aqui, ó, aleluia. O que é que o salmista está dizendo? Ó, louvado seja Deus, Senhor. Louvado seja Deus. Aí ele depois em seguida, e bem-aventurado, feliz. Ele começa com louvor a Deus e dizendo que ele é feliz. A bem-aventurança daqueles que temem a Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Isso é o que significa aleluia. E os nossos irmãos pentecostais gostam, né? E neopentecostais. E a gente também tem que gostar, porque a palavra é belíssima. Então ele começa com aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, digno de receber toda honra, toda glória, é o Senhor. Aí ele começa em seguida, bem-aventurado, o verso 1, aleluia, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. E a gente viu, por que, pastor? Porque antes a gente viu que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O homem sábio é aquele que teme a Deus, é aquele que obedece a Deus, é aquele que tem reverência a Deus. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o fim único da felicidade do homem. O homem temente a Deus, o homem que obedece a Deus. No Antigo Testamento, aqueles que confiavam na vinda do Messias. No Novo Testamento, aqueles que creem hoje que o Messias veio. Louvor, temor, envolve o que, pastor? Obediência. Louvor, temor a Deus envolve o que, pastor? Relacionamento com o Pai. Nós não podemos deixar de louvar a Deus. Quando nós estamos tementes, somos tementes a Deus, nós vamos procurar diluir os nossos erros nas nossas vidas, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos conjugais. Eu vou querer glorificar a Deus com a minha vida. Eu não vou me preocupar com o primeiro obstáculo que vai aparecer na minha vida, porque senão eu vou parar, eu não vou ser um homem temente. Eu vou ser um homem medroso, que tem medo. Não, mas eu sou temente a Deus, obediente a Deus, e Ele vai me direcionar. O problema é que às vezes nós estamos aqui, e às vezes os empresários ou aqueles que estão trabalhando temem a Deus com o primeiro pingo de chuva que vem. É só uma neblina, meu irmão, vai passar. É só uma neblina, vai passar. O principal Deus já fez por nós, que era uma dívida que você tinha impagável. Impagável. Os jovens, eu venho falando, sal e luz. Luz e sal. Sal para ser diferente no meio de uma sociedade. E luz para a candeia não se esconder. A candeia tem que brilhar, o sol tem que raiar, mas você tem que refletir a glória de Cristo. A glória de Cristo. Não quebre etapas, tenha calma. Se for para Deus levantar um varão de honra para você, vai levantar. Não quebre etapas. Como dizia pastor Hélio, não sirva primeiro o pudim. Vocês entendem no que é que eu estou dizendo, né? Não tenha relacionamento antes de se casar. Você está ferindo a Deus, não é a igreja. E talvez sendo pedra de tropeço e motivo de escândalo. Aí daquele. Então a gente tem que vigiar. Não há perfeição, mas a temência ao Senhor. Nós temos um homem muito conhecido que era temente a Deus. Eu quero que você volte um pouquinho. Eu vou pedir Maria Eduarda, que ela está aí, versada aí na Bíblia,
para colocar. Jó era um homem temente a Deus. Eu vou pedir a Maria Eduarda para colocar Jó 1:8. Jó 1:8. Jó era temente a Deus. Jó era um homem... A gente vai ver aqui as características de Jó. Era um servo de Deus. Ele era temente a Deus, se desviava do mal. Jó, Maria Eduarda, 1:8. Olha o que é que diz aqui. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. É muito interessante isso. E o texto vai repetir para mostrar que Jó era um homem temente a Deus mesmo. Vá para o capítulo 2 agora, Kathleen, 2:3. Capítulo 2, verso 3. A mesma coisa, ó. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo, o mesmo texto, o meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O texto repete duas vezes, mas é interessante que ser reto, temer a Deus e se desviar do mal, isso aí ainda não é tudo para ter um relacionamento com Deus. Por quê, pastor? Porque Jó verdadeiramente veio conhecer Deus lá no final da sua vida. Agora eu quero que Kathleen coloque aí, Salmo 42, capítulo 42, verso 5. Capítulo 42, verso 5. Ó, por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Verso 6. 42. Jó 42. Ah, obrigado. Muito bem, Misael. Você está ligeirinho. Jó 42. Não bote uma pegadinha com o pastor aqui não, Kathleen, senão você me pega. Jó 42. Muito bem. Eu te conhecia só por ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu achando aqui eu errei o versículo, meu Deus. Então, um relacionamento verdadeiro de comunhão e de entrega ao Senhor, você vê que começa no verso capítulo 1, capítulo 2, mas um relacionamento total e completo só teve o quê? No capítulo 42. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E isso tem uma história muito parecida com Cornélio. Cornélio da mesma forma. As orações de Jó chegavam ao céu. Só que ainda não havia conversão, não havia esse relacionamento pessoal. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós podemos estarmos na igreja e não termos isso. Porque o que vai mostrar o que realmente eu sou e como eu estou vivendo são as minhas boas obras. A árvore que dá fruto. Não adianta eu estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e os frutos, e eu não ter fruto fora da igreja. Eu quero me moldar à forma e à forma do mundo. Toda vida que a palavra fala em moldar na Bíblia é uma forma, tem uma forma já desenhada. O mundo tem uma forma. E eles querem o quê? Te colocar naquela forma ali, para você seguir os padrões deles, o modo de viver deles. Por isso nós temos que buscar, como Jó, ter uma vida íntegra. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, uma vida íntegra. Nós temos que sermos servos exemplares. O chamado é integridade, em temor, íntegro em temor. Algumas versões que falam lá sobre integridade falam que Jó era um homem certo, era um homem pacífico, era um homem calmo, era um homem puro e era um homem íntegro, que é a integridade. O que é isso, pastor? O crente, trazendo para o crente ele tem que ser um crente que as acusações contra ele tem que ser acusações inválidas. Por quê, pastor? Porque vão nos acusar, mas essas acusações são inválidas, porque às vezes eu faço todo o movimento,
dizendo que não vou fazer isso, que não faço aquilo, que o mundo está me julgando. Não, estão me julgando, mas as minhas obras são obras que me condenam, e eu não posso viver assim. Então o crente, o homem, a mulher, o cristão íntegro, ele tem que ser um homem isento de acusações. Podem até nos acusar, mas as acusações são inválidas. Terão acusações sobre nós, contra nós, mas elas não são válidas. Porque às vezes o crente, ele gosta de se fazer de coitadinho. Chega com a história toda bonita. Quando abre o livro, ou como diz um pastor amigo meu, né, coloca a carga no caminhão, viu, irmão? A carga de gesso, toda mal amanhada. Na hora que tirar a lona, a carga cai. Desaba a carga de gesso todinha, porque foi mal arrumada, a casa está mal arrumada. Aí eu estou querendo dizer, não me julgue. A Bíblia toda fala de julgamento, avaliação com critério. Se teu irmão está chegando até ti com uma avaliação com critério, agradeça a ele. Jó era um homem íntegro, reto, praticava a retidão. Jó era um homem reto, um servo exemplar, que passou pelas suas dificuldades, um homem honesto, um homem justo, leal e obediente a Deus, mas que conheceu Deus na caminhada. E nós temos que ter relacionamento com Deus hoje constantemente. O crente temente a Deus, ele deseja ser um servo exemplar, reto. É aquele que não basta desejar, não basta falar. Retidão não é isso. Falar é fácil. Eu estava vendo ontem, acho que era, eu pegando algumas coisas para trazer, aí tinha um papagaiozinho, né? Que o cara dizia Palmeiras, ele dizia Corinthians. O cara dizia Palmeiras, 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 ele dizia Corinthians, Corinthians, Corinthians. Então o papagaio fala. Vocês estão entendendo? É uma vida de retidão. Não, perfeição não existe, mas eu vou brigar, lutar contra esses males que vão chegar. Não é só desejar e falar, é necessário o quê, pastor? Agir, ação, eu ajo. Ser honesto para consigo mesmo, não adianta, não existe. Diante dos outros, eu sou, mas eu não sou diante de Deus. Não funciona. Eu tenho que ser um homem que eu sou leal aos meus compromissos. O teu primeiro compromisso é com Deus. Com Deus. Exercite teus dons. Comece na igreja para que crie ramificações. Não adianta fugir. Não adianta fugir, porque se fugir da igreja, depois Deus traz. Vai trazer todo cheio de atadura, mas Ele traz de volta. Então os compromissos têm que ser seguidos. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade como crente, como cristão, obedecendo a palavra de Deus. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade de retidão. Como é que eu faço isso? Demonstrando temor a Deus. O que a gente leu aqui, feliz, bem-aventurado. Jó era descrito como um homem temente a Deus, servo exemplar, temor, profunda reverência, tremor diante de Deus, orações constantes pelos seus filhos, a igreja ora pelos seus filhos, mas ora pela sua comunidade de fé também. Ele tinha medo de desagradar a Deus, as falhas dos seus filhos. Oferecia sacrifício. Hoje os nossos sacrifícios são de louvor, sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais. E Jesus, ele vai dizer: não tema o homem que pode matar o corpo. Eles podem matar, tirar as nossas vidas, mas não pode tirar a nossa alma. E Jó ainda se desviava do mal, em temor, tudo isso em temor.
A vida do cristão tem que ser uma vida que fuja de toda a aparência do mal. Que é isso, pastor? Eu fujo do pecado, eu fujo das inclinações, eu fujo das falsas amizades, eu fujo dos falsos relacionamentos. Se isso está te fazendo pecar, arranca o olho joga fora, arranca a perna, joga fora, tira o braço, joga fora. Não agrada a Deus. Uma forma de vida dessa forma não agrada a Deus. Você está agradando o seu desejo pecaminoso. O crente, ele tem que ser radical contra uma coisa chamada o pecado. Eu não posso brincar com o pecado. Não posso brincar, porque eu vou cair. Eu vou cair. Tem pessoas que às vezes chegam no gabinete pastoral ou numa conversa, e eu digo, não vá. Parece que está desenhado. Aí o amigo disse, não vá, está desenhado. E a pessoa diz, eu vou. Meu irmão, é só esperar. Parece que às vezes eu boto no cronômetro. Não tinha aquela paletinha que derramava nos filmes, né? Os grãozinhos de areia. É a questão de tempo para cair o último pingozinho de areia. Caiu. E ainda quer colocar a culpa na igreja. Não me receberam bem, não me acolheram. Acolheram demais, amaram demais, falaram demais. Nós temos que ter cuidado com as coisas que desagradam a Deus. Ser temente a Deus nunca foi um peso, não, mas isso é uma felicidade espontânea. É isso que diz o salmista no verso 1, aleluia, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. É uma bem-aventurança, é uma felicidade em temer a Deus. Davi diz assim, eu preferia cair na mão dos homens, de Deus, do que cair nas mãos dos homens. Deus é justo, vai me julgar. Uma felicidade espontânea, natural, em obedecer. Não é peso, não é fardo. Sabe o que é fardo? É a minha inclinação. Está com dificuldade de dizer não? Diga não, meu irmão. É melhor você dizer não para o mundo, para um amigo, do que você dizer não para Deus. Você está quebrando essa felicidade por causa de um desejo. É isso que está acontecendo. Por isso nós temos que ter esse temor com alegria. Eu sou feliz, eu sou bem-aventurado. Por isso que lá no Sermão da Montanha vai dizer, falando de várias bem-aventuranças. Por quê? Porque esses têm temor. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de corações. E Jesus vai mais além. Que ser feliz é ser obediente. Bote aí, Kathleen, Lucas 11, do 27 ao 28, é a obediência na fé. Você já foi alcançado, depois de alcançado agora, é a graça para obedecer. É isso que Jesus vem falando. 27, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz, bem-aventurado o ventre que te concebeu, que concebeu você, e os seios que amamentaram. Verso 28, Kathleen. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, e as obedecem. Isso é felicidade, obedecer ao Pai. Obedecer ao Pai. Quer ser mais feliz ainda? Mais feliz ainda? Venha para o verso 12, o que é que ele diz? Que teme ao Senhor. Agora você vai ter que ter gozo na alma, prazer, de quê? De guardar os seus mandamentos, a parte B, e que tem prazer nos seus mandamentos, que tem prazer nos seus estatutos, estão aqui. Nunca foi um peso, não é peso obedecer, não é peso ser direcionado por ela. Ela não está dizendo que é assim,
Pastor, assim como? Assim, facinho. É só seguir. Siga. Para você ser feliz, para você ter prazer, para você... Salmo 1, versículo 1 ainda, viu, Kathleen? Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem prazer em quê? Nos seus mandamentos, nos seus estatutos. Nunca foi um peso os mandamentos de Deus. Versículo 1, parte B. Prazer, grande prazer nos seus mandamentos, em obedecer a palavra de Deus. Regra de prática e fé, é ela que conduz a igreja. Esse é o resultado, se deleitar. Eu sou bem-aventurado porque eu temo ao Senhor, eu tenho prazer em Deus porque eu obedeço os seus mandamentos. Estão ligados. Obediência aos mandamentos divinos é o caminho mais seguro para a felicidade. Está aqui a direção a seguir: com alegria, voluntariamente, com o coração aberto, disposto a obedecer, com reverência, temor a Deus, flui do coração do crente em fazer. Eu até notei uma frase aqui do grande pastor chamado Charles Spurgeon. Ele vai dizer assim, a obediência com alegria é a única obediência aceitável. Nunca foi por obrigação, não. Aí ele continua: aquele que obedece com relutância é descontente de coração. Vou repetir: aquele que obedece com relutância é descontente de coração. Aí ele vai dizer: mas, porém, todavia, aquele que sente prazer nos mandamentos é verdadeiramente feliz e leal a Deus. Eu tenho que ter prazer nisso aqui. Pastor, mas você está falando diretamente para mim. É sim, é para você. Não foi preparado, que primeiro é para mim. É para mim. Prazer, felicidade. Em que, pastor? Em temer ao Senhor, em guardar os seus mandamentos. Vocês entenderam, né? Entenderam, né, meus amados? Aí depois veio a relação. Eu acho que quase 10 bênçãos especiais para o homem temente a Deus. Homem temente a Deus. A primeira é que a tua descendência será abençoada. Que bênção! Tu quer mais do que isso? Olha aí, verso 2, agora sim. Verso 2, primeira bênção: a sua descendência será poderosa aqui na terra, abençoada. Uma descendência abençoada. Quando o crente é temente a Deus, quando o crente segue os seus mandamentos, não vai querer a bênção antes de fazer essas duas partes. Temente, obediente. A quem? Ao pastor? Não, aos mandamentos de Deus. Aqueles que temem a Deus, têm a sua descendência santa aqui na terra, poderosa, poderosa. Nossa vida, quando somos obedientes a Deus e aos seus mandamentos, isso vai causar impacto entre aqueles do nosso lar. Pode ter certeza. Entre aqueles que não conhecem ainda, vai do nosso lar, aqueles que não conhecem ainda, o homem temente, o homem que guarda os mandamentos de Deus, as nossas vidas como testemunho, pregando a palavra de Deus, vai causar impacto no nosso lar, na nossa família. O problema é, eu digo que sou temente, digo que sou obediente, mas tenho uma vida contrária. Sabe o que eles vão dizer? Não vou viver do jeito dele, não vou viver do jeito dela. Que vida é essa? Como é que eu vou seguir? Como é que eu vou acompanhar? Agora, se conhecemos, se obedecemos, se tememos a Deus, isso fará diferença. Aí você vai deixar uma geração santa aqui na terra. O termo poderoso literalmente significa nobreza, mas não é nobre aqui não. A nobreza aqui é a nobreza daqueles discípulos que vão ficar para avançar. Avançar, nós temos que preparar uma nova descendência,
E essa descendência vem através de quem? Da igreja. Para que ela avance, seja poderosa na pregação do Evangelho. Que elas possam ficar para fazer discípulos. Por isso que nós temos que trabalhar as origens, desde a raiz, as crianças, aí vem adolescentes, até a melhor idade. Continuidade, para que a nossa descendência seja poderosa aqui na terra. Avance. Avance. Verso 3, prosperidade material. Verso 3, na sua casa há prosperidade e riqueza. Prosperidade, Deus nos garante 3 coisas: comer, beber e vestir. Não vai faltar. Nunca vi um justo passar necessidade, nem os seus filhos mendigar o pão. Não há. Isso é prosperidade material. Isso é prosperidade aqui na terra. O povo de Deus devia se alegrar. Devia ser o povo voltado e dizer: eu sou o povo mais feliz do mundo, mais consolado do mundo, o povo que tem mais esperança no mundo. Prosperidade material aqui é nunca ser desamparado. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Não há e não faltará desamparo. Nunca os deixarei, jamais vos abandonarei. Quer prosperidade material mais do que isso? Vida de qualidade aqui na terra. Luta todo dia. Amarra um leão, mata o de hoje e o de amanhã já está pronto. Jesus nunca enganou ninguém. Nunca. É luta, mas com a certeza da vitória. Certeza. Em Cristo somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Prosperidade espiritual, finalzinho do verso 3. A hora do remédio, ó. Toca esse danado, eu me esqueço. Eu acho que eu não trouxe, foi o remédio, viu, Aristão? Prosperidade espiritual, finalzinho do verso 3. Estamos lembrando, estamos falando de bênçãos, né? Bênçãos. E a sua justiça permanece para sempre, eternidade. Que prosperidade é essa, hein? Qual a garantia? A sua justiça, a justiça de Cristo que foi imputada sobre você, permanecerá para sempre. Para quem, pastor? Lembre sempre do versículo 1, tá? Os obedientes aos seus mandamentos e estatutos e os que temem ao Senhor. Não pode quebrar etapas. Se não tiver primeiro os 2 aqui, os outros, ó, a carga vai cair. A sua justiça permanece para sempre. A riqueza eterna não está relacionada ao meu braço, não, mas atribuída à graça divina, à justiça divina. É isso, os justos, aqueles que no Antigo Testamento olhavam para Cristo, e agora aqueles que foram justificados por Cristo, a justiça divina sendo atribuída a nós sem mérito nenhum, porque o que nos aguarda é a eternidade. Ele diz assim no finalzinho do verso 3: e a sua justiça permanece para sempre. Começa aqui e ecoará a eternidade afora, juntamente com Cristo. 4º lugar, bênçãos. A igreja disse que eu não pregava sobre bênçãos, né? Aí, o tanto de bênção. A 4ª agora que você vai receber aqui, verso 4. Aos justos nasce luz nas trevas, em meio às aflições, no vale da sombra da morte, Deus vai lá, tira a escuridão e a luz volta a nascer no teu coração. Quem já não passou pelo vale da sombra da morte e disse assim, ó: meu Deus, eu não vou conseguir atravessar, não vou conseguir dessa vez, não vou. Eu já disse isso várias vezes. Quando eu vejo o sol volta a brilhar, a luz de Cristo volta a me conduzir, eu disse: passou. Em meio a uma aflição, em meio a uma decepção,
em meio a uma decepção financeira, amorosa, familiar, em meio ao vale, Deus envia a luz, nasce luz no nosso coração, as trevas se dissipam, o sol volta a raiar, a brilhar em Cristo, somente em Cristo. Ele nos tira do vale da sombra da morte, nos tira da tribulação. Por isso que essa figura de linguagem, quando Deus diz, eu sou a luz do mundo. Charles Spurgeon, novamente, tem Tesouros de Davi, e eu vou muito nesses livros. Ele vai dizer assim, depois se os irmãos quiserem comprar, comprem, viu? Excelente. Tesouros de Davi. Ele vai dizer assim, ele diz, Deus envia salvação, denominada aqui pela figura de linguagem, luz. Jesus é a luz do mundo. Aí ele diz, o justo terá os seus dias de trevas, sim, passará. Ele poderá estar doente, sim. Ele poderá estar triste, sim. Ele poderá estar desfalecido, sim, mas a tristeza não durará para sempre. O Senhor aliviará no devido tempo, pois tão certamente como o sol voltará a brilhar, as trevas vão se dissipar. Vão se dissipar. A escuridão, o vale, aquilo que você está esperando, se for em Cristo, verdadeiramente vai se confirmar. Se não for, é laço, abandone. Abandone. Se as trevas forem causadas por uma depressão profunda, como muitos já passaram aqui, o Espírito Santo irá te consolar nessa manhã. Se for uma perca financeira, um luto pessoal, a presença de Cristo será consolo na tua vida. É isso que Deus está falando. Se for pela crueldade ou a perversidade do homem, o amor do Senhor será o teu sustento eterno. Espere sempre pela luz, a luz de Cristo. Ele virá de encontro. Ele já está no nosso meio, somente através de Cristo. Por isso essa é a esperança do crente. Os justos nascem luz no meio das trevas. Ele vai dizer por quê, no finalzinho do verso 4, porque ele é bondoso, compassivo e justo. Não há injustiça em Deus. Nós temos que ter cuidado no que nós estamos provocando, para depois não colocar culpa em Deus. Lei da semeadura. Mas existe alguma coisa que Deus ele faz, cria? Claro. Às vezes o crente está moribundo, aí vou levantar ele através de uma dificuldade. Vou trazê-lo aqui para o deserto, como ele fez, para saber onde é que está o coração dele, dela. Onde é que está o teu coração? Vou trazer. Eu sou especialista em renovar, em trazer luz. Aí ele traz. Ele não dá um fardo maior que nós possamos levar. É só para testar onde é que está o meu e o teu coração. Aonde está o nosso coração? Vai haver luz. As que eu provoco e as que Deus permite, para testar o meu e o teu coração. Bênçãos espirituais. Quer bênção? Aqui outra. Socorro os necessitados. Verso 5. Felicidade. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defende a sua causa em juízo. Então vocês estão vendo que é uma promessa, você faz e Deus lhe dá uma promessa. O quinto é isso, a felicidade em socorrer os necessitados. Feliz é aquele que se compadece. Jesus disse que é melhor receber do que dar. Foi, Felipe? Foi não, né? Foi não, né, Luiz? O Luiz já está com os olhão. É melhor dar do que receber. Muito melhor. Né? A alegria quando você chega para uma pessoa que está necessitada e você vem e estende a tua mão através do que Cristo fez. É melhor dar do que receber. Feliz é o homem que se compadece, feliz é o homem que presta, feliz é o homem que distribui ao que está necessitado, distribui aos pobres. Aí ele vai dizer aqui a promessazinha embaixo.
Ele defenderá a sua causa em juízo. Deus defende a causa do justo, aquele que serve os necessitados. O justo, ele tem um coração aberto, as mãos abertas e o bolso aberto. O dinheiro não é o patrão dele, não é o que conduz a sua história, não. Não é. O dinheiro tem que ser para servir. Nós não somos servos do dinheiro, não. Mas nós possuímos ele para servir. Ele não é o nosso patrão, não é o nosso dono. Nós possuímos dinheiro para fazer o bem. Que bênçãos. Eu ainda disse que o pastor não era, hoje é o dia da vitória, com essas bênçãos, amanhã da vitória. Olha o tanto de bênçãos aqui. Eles não pregam sobre isso, né? Essas bênçãos. Porque o justo, ele diz aqui, no final do verso 5, ele defende a sua causa em juízo. Por isso que nós temos que servir. Por quê, pastor? Somos administradores, temporário. É lindo, maravilhoso o nosso tempo. Lindo. Campo de batalha onde a gente se abastece. Ficará pedra sobre pedra, um grande dia. Tudo novo. Tudo novo. Nós temos que fazer uma escolha de plantarmos, de servirmos aos necessitados. Nós temos estabilidade também, no tempo e na eternidade. Essa é a sexta bênção, verso 6. Não será jamais abalada, verso 6. Não será jamais abalada. Ele está falando do tempo presente. Quando ele diz não será abalada, ele está falando do tempo presente. Ele defende a nossa causa em juízo aqui, hoje, começa aqui. Não será jamais abalada. Não será. O justo tem estabilidade hoje diante de Deus, em meio às adversidades da vida. Em meio às adversidades da vida, começa aqui. Aí ele vai dizer para depois ir à eternidade afora, ó. Instabilidade aqui e sobre a eternidade, finalzinho do verso 6. E será tido em memória eterna, a eternidade. Então, meu irmão, não se atemorize das más notícias, daquelas coisas que vão chegar em meio às tribulações. É isso que ele diz no verso seguinte, ó. Verso 7, não se atemorize das más notícias. Por quê? Porque nós temos estabilidade aqui para ecoar a eternidade afora. São dois versos que estão interligados. Verso 6, ele diz, jamais será abalado, aqui na terra agora, e será tido em memória eterna. Aí ele vem dizendo por quê? Não se atemorize de más notícias. Não fique frustrados com as más notícias. Chegarão, mas Deus, ele vai, lembra lá da luz, vai trazer luz aos nossos corações. O justo, ele sabe que está seguro nas mãos de Deus. O justo é aquele que tem confiança na soberania de Deus. Olhando, para quê, pastor? Para o passado, sim, para o que Cristo fez na cruz do Calvário, justificação. Lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, mas também agora no presente, olhando cuidadosamente, obedecendo, tendo temor e obediência aos seus mandamentos, e com o futuro da eternidade garantida, como ele disse no verso 7, verso 6, não será jamais abalado e será tido em memória eterna. O justo terá más notícias, sim, mas ele sabe que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz, o seu coração, no verso 8, final do verso 7, começo do verso 8, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Não olhamos para as tribulações nem para as dificuldades, mas olhamos para o autor e o consumador da nossa fé. Aí ele termina no verso 8, o Senhor
o seu coração bem firmado, não teme, não temeremos, até que veja a derrota dos seus inimigos. Todos cairão por terra, aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo. Todos, não adianta se levantar contra a igreja de Cristo. E principalmente, irmão contra irmão, não se levantem. Está se levantando contra Cristo. A mim perguntaram, tu se preocupa, pastor? Não. Aquele que se levanta contra mim está se levantando contra Deus, é entre ele e Deus. Preocupação é zero. 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 Todo aquele que se levanta contra os de Cristo estão se levantando contra o próprio Cristo. Por isso que os perversos, ele tem inveja. Ele finaliza no verso 10. O ímpio vê tudo isso, as tuas bênçãos, o teu temor, começando pelo temor. Olha o que é que acontece com o ímpio, com o incrédulo, com aqueles que não são de Deus. Verso 10, ele vê tudo isso. Viram um tanto de bênçãos aqui, né? Eu nem contei, eu acho que foi mais de 7 ou 8, foi, Misael? Tu contou? Misael contou para mim aí, disse que foi 7. Tá contando, conta aí depois tu me diz, tá, Misael? Quantas foram? Olha o que é que acontece com o ímpio. O ímpio vê tudo isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. Os desejos do ímpio perecerá. Ele vê a bem-aventurança dos filhos de Deus e quer o quê? Tirar os filhos de Deus da presença de Deus. A pessoa perversa, ela é o oposto ao justo. Está cheio de cólera. É interessante. O ímpio vê e fica com raiva. Ele vai dizer que range os dentes, cheio de cólera, ira, mau sentimento. Ao contrário dos justos, os ímpios têm veneno no seu coração, não conseguem perdoar, não conseguem estender a mão. O ímpio, o perverso, vê a prosperidade do Filho de Deus e vai querer o quê? Destirar o Filho de Deus da presença de Deus. Está andando com os irmãos, caminhando com os irmãos, andando bem com os irmãos. O ímpio vai fazer o quê? Vou te afastar da presença dos irmãos, vou tirar tu do meio do arraial do povo de Deus. Vai cair. O perverso, ele nutre maus desejos em relação aos justos. Não adianta. Uma brecha, uma janela. Uma janela, uma porta, uma avenida. Meu irmão, para voltar, só Deus. Só Deus. O perverso, ele nutre esses maus desejos contra você. Ele está caído, ele quer que você caia também. Ele se enraivece, range os dentes. O ímpio, ele vive assim. Ele é contra as bem-aventuranças dos justos. Mas por que é que eles vivem assim? Por que é que eles são tão felizes? E isso tudo será para a sua própria condenação. Porque no finalzinho ele disse, do verso 10, o desejo deles contra os justos perecerá. Eles estão se levantando contra eles, contra a sua própria desgraça, porque eles são filhos da ira. Eles serão forçados a testemunhar um dia sobre a bem-aventurança dos justos. Se consomem, perecerão, e o justo continua firme, porque o justo viverá por fé. O justo viverá pelo que Cristo fez por nós. O justo viverá diante do justo e o justificador. O justo olha para Cristo em meio às crises. O justo não será abandonado nem abalado. A tempestade vai vir, mas o justo viverá pela fé. Creia nisso, meu irmão. Viva por isso, meu irmão. E você terá integridade, constância aqui na terra, e a eternidade já garantida, hoje,
Creia nisso. Se afaste de quem não te faz o bem. Tem amizades que a gente tem que se afastar, não tem jeito. Não é como dizia lá, quando a gente em infância, dizia se intrigar, né? Não é se intrigar, não. Mas se afastar. Ela está fazendo mal, irmãs. Aquela amizade, deixe. Ele está fazendo mal, deixe. Pastor, mas é um relacionamento, deixe. Se não casou ainda. Se casou, vai ter que viver. Não casou, não escolheu? Aí tem que viver. Mas continua santificando. A mulher sábia santifica o homem. O homem sábio santifica a esposa. Nunca foi. É difícil, pastor? É difícil. Mas não é impossível. Não é. Não é impossível. Que nós possamos viver assim. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Nos dividir em sala de EBD. Deus possa fazer morada no seu coração através dessa palavra. Vamos nos dividir. Escola Bíblica Dominical. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, nessa manhã. Te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, ó Pai, pelo teu cuidado, pelas bênçãos, ó Deus, e as bem-aventuranças do crente feliz, ó Deus. Feliz porque teme ao Senhor. Feliz, ó Deus, porque obedece os teus mandamentos, os teus estatutos, a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra o caminho certo a seguir. O Senhor mostra que o Senhor é o reto e justo juiz. Ó Deus, que o Senhor continue tendo misericórdia das nossas vidas, porque às vezes, ó Deus, a tua palavra já disse que o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Mas que o Senhor traga luz, ó Deus, como foi nesse texto, para nos tirar, ó Deus, do engano, das trevas, ó Deus, de alguma coisa que estamos fazendo que não te agrada. A tua palavra diz que não tem nada revelado para o Senhor. Que o Senhor possa desvendar, ó Deus, o que tem em nosso coração, para que nós possamos compreender, ó Deus, o que tem que ser feito para que nós possamos, ó Deus, viver melhor. Qual a mudança que tem que ser feita a partir de hoje, agora, nesse momento, ó Deus. Continua cuidando, ó Pai, da tua igreja. Cuidando, ó Deus, dos professores que têm sido disponibilizados, ó Deus, para pregar a tua palavra, anunciar. O Senhor tem sido bondoso, compassivo, justo. Cremos, ó Deus, no teu agir, no teu poder, mas nós sabemos que temos que fazer a nossa parte aqui, ó Deus, ter uma vida de santidade, uma vida de separação para o Senhor, uma vida de temor, obediência ao Senhor. Tua palavra nós ouvimos nessa manhã. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Seremos felizes, bem-aventurados. Ó Deus, que o Senhor possa continuar cuidando de cada membro aqui, de cada visitante, daqueles que têm se disponibilizado para aprender mais e mais e mais do Senhor, e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações no restante dessa manhã, ó Deus, através dos professores, dessa unidade que vai ter entre os irmãos, cooperação, participação. Te pedimos tudo isso, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Estamos divididos em salas de EBD, em nome de Jesus.